Na semana passada eu falei sobre Romanos capítulo 7, né, e capítulo 8. Hoje eu quero falar sobre Romanos capítulo 1, né, sobre a ira de Deus, e o tema de hoje é a ira de Deus versus a sabedoria do homem. Existe uma palavra que chama cosmovisão, mas essa palavra cosmovisão, ela significa a percepção do homem hoje, como ele percebe a sociedade, como ele percebe até mesmo Deus, né, divindade, a visão do homem hoje. E em Romanos 1 você vai ver que não difere muito da visão, daquelas coisas que estavam acontecendo, não tem muita, é super atual hoje, tem acontecido as mesmas coisas. E é interessante a gente pensar na carta de Romanos, né, e quando você pensa em Romanos, depois eu quero passar para vocês, a gente vai ter Romanos 11, que é uma carta fenomenal, de 9 a 11, onde Paulo ele consegue explicar a questão por que a promessa de Deus não falhou com os judeus, né? Porque é uma questão, se os judeus negaram, então a promessa de Deus falhou. E ele vem com toda uma teologia, né? E ele pega textos bíblicos, ele vai levantando, e se você começa a aprender bem a carta de Romanos, você vê que carta que nos motiva a ter fé, né? Que inspiração. Então imagina Paulo, só que tinha um problema. Paulo, ele era um grande missionário, certo? E na verdade a carta de Romanos 1, a carta de Romanos, ela é um livro feito porque ele queria evangelizar a Espanha. Então Paulo, com aquela vontade de ser missionário, você vai ver lá em Romanos 15 que ele já tinha feito o trabalho dele na região que ele estava. E ele fala, olha, agora eu vou para a Espanha, né? Eu vou lá e eu quero pregar o evangelho lá. Só qual era a igreja que estava em caminho, a igreja mais próxima que estava a caminho de Roma? Hoje eu vou falar alto, eu vou dar um grito aqui, irmãos, porque eu sei que foi dia das mães, comida dia das mães é pesada, né? Eu estou aqui também assim, meio respirando, né? Que eu comi demais hoje. Então, fique esperto aí. Quando eu tiver um microfone sem fio, se você dormir, eu vou, oi irmão, tudo bem? O que eu estava falando? Aí os irmãos vão ficar assim, né? Com o olho aberto. Mas amém. Então, olha, voltando lá em Romanos 1, isso foi só para acordar alguns aqui. Voltando lá em Romanos 1, Paulo então olha para a Espanha e fala, eu vou evangelizar esse povo. E eu preciso da igreja de Roma, que era uma igreja grande, né? Que era uma igreja que tinha um potencial financeiro. Ele precisava de Roma porque estava no caminho, porque eles podiam ajudar financeiramente, podiam ajudar com missionários. E ele vai e ele escreve Romanos 1. E Romanos 1 é mais uma carta de evangelismo, né? Explicando por que ele precisa ir lá, do que uma carta para a igreja. Mas o que acontece? Depois que a gente fizer o estudo lá de Romanos 11, você vai perceber que Paulo ele tem que explicar quem ele é de fato. Por quê? Paulo era um cara que onde ele estava, o que acontecia com ele? Jogavam pedras nele, né? Por quê? Porque ele era um judeu, um cara que defendeu a lei, e ele pregava que a salvação vinha dos judeus sim, mas que agora os gentios também poderiam. E que na verdade os judeus recusaram o Messias. Então isso para o judeu é uma ofensa enorme. Rapaz, você está falando que a promessa de Deus falhou então? Porque ele fala que Deus veio salvar o povo escolhido. Então não tem mais povo escolhido, mudou. E aí Paulo começa, a gente vai lá na frente, não hoje. Ele começa a falar, olha, deixa eu te explicar quem é o povo eleito. Deixa eu te explicar quem é o judeu de fato, né? Ele fala sobre circuncisão, que é no coração e tudo mais. Isso aí é um tema para aula. Mas para você entender isso, primeira coisa que Paulo queria fazer simplesmente era se apresentar, preparar a chegada dele, porque ele queria ir para a Espanha e precisava de Roma, da igreja de Roma, para pregar o evangelho. Então vamos lá em Romanos 1, versículos 16 a 20. E eu espero que hoje você saia entendendo o que é o juízo de Deus, que é a justiça de Deus, entendendo que o evangelho é o poder de Deus para salvar as pessoas, e que isso motive o seu evangelismo, o seu compartilhar da fé. O versículo 16 fala assim:
Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar a todos aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo pela fé viverá. Presta atenção. Versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela justiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou a impureza sexual, segundo o desejo pecaminoso do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas e seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido por sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça e maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneira de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então para pensar nessa carta. Paulo está falando aqui, e você lembra, que é uma carta evangelística. Ele está falando da depravação do homem, e ele começa a explicar sobre a questão do pecado. E o tema principal desse trecho aqui, qual que é? É a maneira como Deus se revela à humanidade. E ele fala, Deus se revelou de duas maneiras. Não é isso que ele fala aqui? Duas maneiras ele se revelou. Bom, a primeira delas, no versículo 17, ele vai falar aqui. Porque o Evangelho é revelada a justiça, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a primeira revelação que Deus faz aqui é pelo Evangelho, e ele fala, o que o Evangelho revela? O que ele está revelando aí? Ele fala, olha, o que é revelado pelo Evangelho? Está aí, irmãos? A justiça de Deus. Eu pergunto, como é feita a justiça de Deus para justificar um homem? Pela fé, através de quem? Está percebendo? O que Paulo está falando? Olha, tem duas revelações aqui. A primeira revelação é que pelo Evangelho as pessoas serão salvas. A justiça de Deus será feita.
E esse justiça, ele não está falando de um atributo de Deus, que Deus é justo, que Deus é correto, que Deus é isso e aquilo. O que ele está falando é que, como Deus vai fazer justiça no homem, como que ele fez justiça em você e em mim? Porque nós temos o perdão dos pecados. Qual foi a maneira que ele fez justiça? O Evangelho, Jesus Cristo. É pelo Evangelho que você aprende e pela fé, ele fala, a fé, isso tem que ser essa revelação, né? E essa justificação é feita pela fé, do começo ao fim. Então, quando você estuda o Evangelho, as boas novas de Jesus, e lá no Evangelho fala todo aquele que crê, que se arrepende, que é batizado, que participa da morte de Cristo, gratuitamente recebe a salvação. Sendo que Cristo, ele é o quê? Ele é tudo. Nós não precisamos de mais nada. Ele é suficiente. Então, a primeira coisa, por isso que Paulo falou, eu não tenho vergonha de falar do Evangelho, porque ele salva as pessoas. Então, é a primeira coisa que ele fala. A segunda coisa, ele fala como Deus se revela. Como se revela o quê? A ira de Deus. Como que a ira de Deus se revela? Ele fala, olha, no versículo 18, né? Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Então, a outra maneira como Deus se revela é pela ira, e é na natureza. Né? Ele está falando aqui, olha, Deus está irado com o pecado do homem. E o que ele fala? Se qualquer homem, qualquer pessoa se para e analisa a natureza, se ela começa a fazer uma meditação, ela vai chegar à conclusão que existe um Deus. Está falando isso. Se parar, eu até fiz já um exemplo que eu achei interessante. Imagina você está lá na selva e acha um telefone, um iPhone 6.0. Oi? Você quer, né? Você achou. Você vai falar que aquilo ali surgiu do nada? Você vai pegar o aparelho e você vai saber, alguém fez isso aqui. Você analisou, nossa, que tecnologia, isso aqui não foi do nada. Isso aqui tem um propósito. E a mesma coisa quando um homem que não conhece a Deus, ele começa a analisar a natureza, ele vai se dar conta que alguma coisa está orquestrando tudo isso, que não é possível que as coisas funcionem. Olha para a gente como seres humanos. Você vê o nascimento, não é possível. Você olha e analisa como é perfeito, né? Como o nosso corpo ele é perfeito, como só Deus pode ter pensado em algo assim. Então Deus se revela na natureza. Ele fala, olha, e é por causa disso, né, que ninguém vai ter desculpa. Diante do julgamento, ninguém vai ter desculpa. E a coisa que Paulo fala aqui, que ele está escrevendo lá para os romanos, para a igreja de Roma, é que os homens suprimiram a verdade. E no grego essa palavra que ele usa é como se você sufocasse a verdade, como se você ficasse em cima dela, você não permitisse que ela aflorasse. Então sufocaram. O homem tem sufocado a verdade. Ele fala assim, olha, Deus está se revelando, Deus pelo Evangelho vai salvar, vai justificar, mas pela natureza ele revela a sua ira. Por quê? Porque o homem está suprimindo a verdade, porque o homem ele não está parando para prestar honra a quem de fato merece. Ele está sufocando, ele está matando a verdade, o seu estilo de vida pecaminoso. E lá no versículo 19 ele fala assim, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Nem tudo, né? No versículo 20 ele fala assim, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, porque Deus é invisível, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, o que se pode, a gente não consegue conhecer tudo sobre Deus, mas o que se pode conhecer sobre Deus, Deus revelou. Está manifestado na natureza. E ele fala, e é por causa disso, olha, ele fala assim, o seu eterno poder e a sua natureza divina podem ser compreendidas. Olha o que Deus está falando. Se um homem para, um homem mundano, ele para, ele olha, ele observa a natureza, ele observa as coisas criadas por Deus, ele vai chegar a essa conclusão. É a palavra de Deus que está falando. Então ele fala, ninguém tem desculpa, ninguém pode falar, eu não sabia. A natureza ela se revela, ela revela quem é Deus.
Deus ele fez o mundo para que os homens percebessem a presença dele. Deus não é a natureza, né? Ah, eu vou adorar o Deus Sol, eu vou adorar... Não, Deus está, Ele criou, Ele se manifesta, mas Ele não é a natureza, não vai sair adorando, né? O Deus estrela, Deus sei lá o que, para com isso. Isso também chama a nossa atenção. Se Deus se manifesta na natureza, nós como cristãos deveríamos cuidar muito mais do meio ambiente, não é? Cara, é a manifestação de Deus. Se você é aquela pessoa que joga o copinho, que joga o papel no chão, além de ser um mal educado, você está atentando contra algo que Deus criou. E é interessante, né? Porque Deus ele fala assim, já que você está agindo assim, Ele dá o troco no sentido, né? Não que Deus é vingativo, mas Ele corresponde de uma maneira até semelhante, né? Proporcional. E eu estava pensando sobre essas tragédias ambientais, né? De Mariano, o que aconteceu com a gente aqui, né? Como afetou. Se você pensar bem, a ganância do homem é tão grande, quando mostra aquelas fotos e você vê as montanhas destruídas, né? Aquilo é uma reação da natureza, aquilo é, olha meu amigo, vai, abusa, um dia você vai pagar a conta. E sabe, nós precisamos ver como Deus se manifesta nessas coisas, e nós precisamos aprender que o coração do homem é ganancioso, né? Talvez você não estava lá, não tirou, não se beneficiou, mas às vezes você é assim com o seu trabalho, você é assim com o dinheiro, com o que você tem, você é ganancioso, e não pode ser assim. Então, é nossa responsabilidade também cuidar do meio ambiente. Mas concluindo essa parte, Deus se revelou ao mundo, né? Continuando, versículo 20, ele fala, não tem desculpa, não tem defesa. O homem pecador diante do julgamento não vai ter desculpa. Aquele que não foi justificado pelo Evangelho não vai ter desculpa. Vai falar o quê? Eu não sabia? Se na Bíblia fala que o Evangelho que Deus tem se revelado, né? Você não vai poder dizer, eu não sabia que existia um Deus, eu não sabia que Ele estava irado, eu não sabia que Ele era santo, eu não sabia que Ele esperava a santidade, porque Deus de alguma maneira tem se revelado a você. Ou pelo Evangelho, ou você pode ir e meditar e você vai saber. Então não vai ter ninguém com uma boa desculpa. Não vai ter ninguém que podia falar, não, porque na minha época as religiões estavam confusas. Não haverá desculpa, Deus será justo. Ele vai haver o julgamento. Não ache que não vai ter sim. E não ache que as pessoas não sabem, elas sabem. É o que a Bíblia fala. Eles são indesculpáveis, né? Versículo 21 a 23, olha o que fala lá. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. O coração insensato dele escureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. O que Paulo está falando assim? Que o homem teve uma rejeição universal. Não pensa que a rejeição de um povo excluído. Universalmente o homem rejeita a palavra de Deus. E eu pergunto, você rejeitou a palavra de Deus? Durante a sua vida, por um tempo? Eu e você somos essas pessoas que rejeitaram o Evangelho. Que nem queria saber, né? Que vivíamos no pecado, vivíamos fazendo as coisas que a gente achava certo. Não era assim? Vivíamos na escuridão, com pensamento fútil, vivendo da nossa maneira. E aí o Evangelho se revela e Deus faz justiça. Mas se você ainda não foi salvo por Cristo, se Cristo ainda não é o seu Salvador, você continua debaixo da ira. E esse é um grande motivo para você evangelizar as pessoas. E é por isso que Paulo fala lá com a igreja, né? Então, sem exceção, nós rejeitamos. Lembra de Romanos 7 que eu falei que o homem, ele não consegue fazer o bem? Né? A experiência que Paulo falava do povo de Israel, que tinha a lei, que eles defendiam a lei, que eles apreciavam a lei, mas eles nunca conseguiram obedecer a lei, até o dia de hoje. E se você decidir, não, eu vou obedecer aos 10 mandamentos, eu vou seguir a lei, você não vai conseguir. E Paulo fala, olha, não dá. Aí ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, através dele, do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo na nossa vida, a gente consegue.
E Romanos 7 não é a descrição da vida cristã. Não é como eu falei semana passada, se você é uma pessoa que se diz cristã e vive caindo no pecado, sendo derrotado, tem uma coisa errada. Porque essa não deve ser a sua experiência como cristão. Você vai errar, você vai pecar, mas o pecado não habita mais em você. Quem habita é o Espírito Santo, amém? Amém. E continuando, né? No versículo 21 que eu já li, mas ele falando que ninguém, que os homens são indesculpáveis, porque teve o conhecimento. Olha que interessante, irmãos. Não há neutralidade. Não há neutralidade. Ou você tem Deus como padrão da sua vida, como uma referência, ou você não tem. Não adianta falar, eu gosto de Deus, eu gosto do espiritismo, eu gosto do naturalismo, eu gosto do ocultismo. Onde eu me sinto bem, é lá que eu estou, e é lá que Deus se revela, porque todos os caminhos... Olha, não tem neutralidade. Ou você tem Deus como uma referência à sua vida, ou você não tem. Ou você está sendo justificado pelo Evangelho, pelo sacrifício de Jesus, ou você está debaixo da ira. E isso é bíblico, né? Ou você aceita ou não. Continuando, irmãos e amigos. Não há, você pensa assim, o ateu ele é neutro. Não é. Olha que interessante. Para você ser ateu, primeiro você tem que assumir que existe um Deus para você falar que ele não existe. Então você tem que primeiro crer em Deus, para depois, porque você vai questionar uma coisa que você não tem por que você questionar. Então até o ateu ele não está nessa aí, ele não é neutro, né? Então lembra disso. E o que eu queria falar agora são dos passos da queda que Paulo descreve em Romanos capítulo 1. Se você prestar atenção no versículo 21, olha como começa. Ele fala, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se o quê? Fúteis. Então o que acontece? Primeiro, o homem rejeita a Deus, certo? Ele rejeita a maneira como Deus vai atuar no universo, na vida dele. E aí eles começam a desenvolver seus próprios raciocínios. Porque se Deus não existe, se Deus não é esse Deus, quem criou tudo então? Aí começa o homem sem Deus, começa a pensar, começa a criar teorias, né? E o que Paulo fala? Que essas teorias se tornam fúteis, elas somem, elas perdem o valor. Porque inclusive nessa época, na época de Paulo, era tanta gente tentando comprovar por que o universo existia, por que ele existia, e uma teoria contradizia a outra, então terminava em nada. E o homem até hoje assim, tentando provar, não, porque é assim, não, porque é isso, porque é aquilo. Não, tentando, porque o raciocínio do homem está sem Deus. Então ele tenta provar da maneira dele, do pensamento dele, com a capacidade dele, em pensamento sem Deus, não consegue, se perde. E aí, qual que é o próximo? Qual que é o próximo passo? Bom, se eu estou pensando sem Deus, o que vai encher-se de trevas? O coração. O homem já não pensa com Deus, Deus já não faz parte do pensamento dele, ele não vai construir convicções pensando em Deus, porque Deus não faz parte. E aí o coração dele começa a ficar como? Cheio de trevas. Olha o passo, primeiro começa na cabeça, depois vai para o coração, e ele continua. Tem mais um passo, no versículo 22, olha o que ele fala no versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eles começaram até a perder a noção das coisas. Eles se diziam sábios, homens capacitados, mas diante de Deus eram como o quê? Loucos. Deus estava falando para esses sábios, vocês são loucos. Olha as teorias que vocês inventam. Olha que uma mente sem Deus pode fazer. Olha o seu coração como está se obscurecendo. E agora vocês perderam a capacidade de se perceber. Você está louco, meu amigo. Você não sabe nem quem você é. E olha só como a degradação do ser humano acontece por aí. Então Deus fala, vocês estão loucos, ficaram loucos diante de Deus. Então, no versículo 4, o quarto passo está no versículo seguinte. Trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como do pássaro, do quadrúpede e répteis. O que o homem fez? Pensou sem Deus, certo? Começou na cabeça. Encheu o coração de trevas, certo? E aí ele parte para a religião. Aí ele começa a adorar qualquer coisa. Você pode ver que os egípcios adoravam
a íris, adoravam vários animais, né? Eles eram adorados, não é? Lá em Roma, quem era adorado? O imperador. O imperador era adorado como um deus. Olha a loucura dos sábios, os caras começam a pensar sem Deus, o coração fica cheio de trevas, se tornam loucos e começam a ir para uma religião, porque o homem tem esse desejo de conhecer algo mais. Ele sabe, lembra? Deus revelou, mas não querendo obedecer a esse Deus, ele começa a buscar uma outra coisa e ele parte para a religião. E Paulo descreve isso. É surpreendente, né? Eles começam a adorar as coisas, olha que loucura, que eles mesmos criaram. Você vai lá no Antigo Testamento, tem isso, o povo de Israel, o que eles fizeram? Estava demorando lá, né, Moisés descer, o que eles fizeram? Vamos fazer um Deus para a gente adorar. Olha como a mente sem Deus faz. Olha como o coração endurece. E olha como se perde, né? Então você está entendendo? Começou um raciocínio sem Deus, encheu o coração de trevas, tornou-se perdição e loucura. E não acaba aí. O que acontece lá, e a parte que a gente tem dificuldade de aprender, né? E olha, irmãos, pensando nessa primeira parte aqui, você vai encontrar hoje, você vai encontrar pessoas que de alguma forma estão adorando alguma coisa. Adora a si mesmo. Às vezes você não vê pessoas meio loucas, né? Hoje eu estava vendo a menina que quer ser como a Barbie, tem gente que tira uma costela, tem gente que faz louco. Você fala assim, cara, isso aqui tá louco. Adora um personagem, né? Mas você pode pensar absurdo, mas tem gente que adora o filho, a filha, né? Que fica bobo, não educa, fica lá adorando aquela criatura. E por isso que alguns filhos são reis. Mandam nos pais. O pai, sim senhor, o que o senhor quer? O que é? Vira rei, você idolatra o seu filho. Mas talvez você não é assim, você pode idolatrar seu trabalho, você se ajoelha e você faz tudo pelo seu trabalho. Você pode fazer isso pelo dinheiro. De alguma forma, se você não está adorando a Deus, o verdadeiro Deus que se revelou no Evangelho, na natureza, você vai adorar outras coisas. Ninguém aqui está neutro de uma adoração, ou de Deus verdadeiro, ou de ídolos. E você pode observar e você vai ver. De repente a sua faculdade pode ser um ídolo. Seus relacionamentos, a maneira como você quer viver, o seu estilo de vida pode ser um ídolo para você, e você vai se ajoelhar diante dele. E Deus fala, isso aí é estupidez, isso é loucura. E aí começa a maneira como, olha só, então você pensa, o homem primeiro, ele universalmente rejeita a Deus. Ele fala, por causa dessa atitude do homem, eu vou entregar aos desejos do coração, aos seus desejos. De que maneira isso aconteceu? Olha lá no versículo 25 e 26. Trocar a verdade de Deus pela mentira, e adorar e servir essas coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus nos entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela perversão. Então, de que maneira, né, a gente precisa entender, de que maneira Deus, ele responde a essa dureza do homem? Entregando a perversão. E ele fala da homossexualidade. Ele fala claramente. Ele fala, sabe de que maneira que isso vai acontecer? Se rebelando contra as coisas naturais. Então, o que é natural? O que é natural? O que Deus criou? O homem e a mulher. Esses são os gêneros que Deus criou. E ele fala, por causa da sua perversidade, irmão, porque você me nega, eu vou entregar as paixões, para que vocês façam coisas vergonhosas. E a maneira que Deus mostra isso, é mostrando a rebelião do homem, quanto às coisas naturais, que ele fala, mulheres trocando relações naturais. Homens trocando relações naturais. Olha, isso
é importante a gente saber, irmãos. Eu sei que a gente vive numa época, e você vai ver, nós estamos no pós-modernismo. O que é isso? Hoje não é mais, a gente veio numa, antes teve a época medieval, né? Depois você pergunta para o Enildo que ele sabe tudo isso. Tem até um vídeo bom lá que eu ouvi para poder falar com você. Então a época medieval era assim, você não sabe? Pergunta à igreja. A igreja falou, meu amigo, está falado. Está falado, não vá contra, porque a igreja, a palavra final, ela é infalível. Na época medieval, eu li um texto de um cara chamado John Cliff, eu acho, que ele começa a questionar a igreja. Não, peraí, tem a Bíblia e tal, né? E ele é condenado, só que ele morre antes da condenação dele. E naquela época, se você fosse com a igreja, contra a igreja, sabe o que eles faziam? Se era considerado uma heresia, vamos queimar o sujeito, para servir de exemplo. Esse cara foi condenado, sabe o que eles fizeram? Ele já tinha morrido. Desenterraram o sujeito e queimaram o corpo, o cadáver dele. Para mostrar aí, ó, vai contra a igreja para você ver. Então na época medieval, a igreja falou, meu amigo, aceita. Se falou que a terra termina ali, aceita. Né? Os grandes pensadores da época sofreram muito por causa disso. Porque tinha gente inteligente falando, não, mas... mudei de ideia agora, né? Então na época medieval era assim. Aí vem a época do modernismo, né? Fala assim, não, o que é certo é a ciência. O que a ciência provar, isso está valendo. E aí que vem as revoluções, né? O homem na frente, o homem provando. E aí começa duas coisas. O homem começando a achar que não é mais Deus o centro, que sou eu. Então Deus me salva, eu decido se eu quero, se não quero. O homem começa a ter poder, né? E isso afeta a religião, mas também afeta a maneira dos homens acharem. Não tem Deus não, cara. Me mostra, a ciência comprovou? Se não comprovou, a gente não crê. Isso foi uma... essa época foi boa, porque foi a época que Lutero vai lá e ele começa a ler a Bíblia e aquilo não era mais uma fé cega, tinha uma razão do porquê de cada coisa. E ele traduz, e aí começaram a imprimir os livros, as pessoas começaram a ler a Bíblia, né? E as pessoas vendo aquilo que estava na Bíblia, que a igreja falava, ô meu amigo, a igreja está errada. A Bíblia fala isso, isso e isso. Então eu posso acreditar, está aqui. Né? Então esse lado foi importante. E aí vem o nosso... Só que aconteceu o quê? Só explicando para a gente entender o contexto, para eu entrar nessa aqui nos dias de hoje, e isso tem a ver com Romanos 1. Então, no modernismo, também como as pessoas começaram a pensar demais, elas começaram a conquistar e começaram a ter guerras, violência, né? Começaram a gente morrer, e o pessoal fala, peraí, a gente está indo pela razão, mas nós estamos acabando com o meio ambiente, nós estamos criando guerra um contra o outro, esse negócio de modernismo aí não é uma boa não. Aí veio o que? O pós-modernismo, que é o que a época que a gente está vivendo. O que é o pós-modernismo? Ah, cara, você é o que você sente, o que você está vendo. Aí vem aqueles pensadores que falavam assim, isso aqui é uma caixa de som? Ou por exemplo, esse microfone tem o cabo preto? Tem? Tem. Mas será que com um cachorro isso aqui é preto? Não, ele vê gris, ele não vê preto, ele vê diferente. Será que para o Enildo que não está enxergando bem isso aqui é preto? Aí o cara vai falar, então é relativo, meu amigo. Se eu falar que isso aqui é rosa para mim, você tem que aceitar. Na minha percepção, isso aqui é rosa. Então as pessoas começaram a respeitar. Ah, é rosa? Ah, é rosa. Então, você acha que é rosa, você sente bem com rosa? Mas você é que decide. Você está entendendo que Deus parou de ser, a razão não precisa mais, é o que você sente? Irmãos, e isso vem da depravação lá de antes. Quando você... Por que eu estou falando isso? Hoje a gente vê pessoas falando sobre o movimento dos homossexuais, né? As minorias. E isso é feito, isso é colocado como uma coisa tão normal, né? E olha, irmãos, no fundo, isso é uma questão espiritual. É o que Paulo está falando. Olha aqui onde começou. Não acha que isso é normal, porque isso é uma rebelião de quantas coisas naturais. Se você é um cristão e você admira grupos assim, você admira esse tipo de coisa que Deus rejeitou. Então toma muito cuidado para você não ser levado. E isso é uma característica do pós-modernismo. Você defende aquilo que grupos bem articulados defendem. O cara lá tem um lobby, ele sabe defender bem. Pô, legal, vou acreditar nisso. Eu vou te falar de um caso pessoal meu. Eu, antes de me tornar um cristão, eu dentro da igreja católica, lá tinha grupos...
partidos políticos entravam lá, né? Entravam e você sabe qual. E no meio disso envolvia várias áreas, né? E eu lembro de uma época que falava sobre a liberdade da mulher, né? Porque assim, quando tem machismo, você responde com o quê? Com feminismo. Não é assim? E aí vai. E aí defendia, não, a mulher, ela tem direito ao seu corpo. Eu falei, é claro que tem. É da mulher. Então, isso até é o que se chama de sofismo, é uma palavra esquisita, não é muito... Eu tive até que ler um dicionário várias vezes para entender essa palavra. A palavra sofismo é assim, você pega argumentos verdadeiros, né? E engana, induz a pessoa ao erro. E olha como a gente está vivendo. Pense em Romanos 1 do que Paulo está falando. Então você pega um grupo lá e a homossexualidade, você fala, não, isso aí é genético, né? Não, se a pessoa sente bem assim, o que eu tenho a ver com isso? Aí você vê assim, pessoas bem articuladas, defendendo a minoria e tal, beleza. E eu, como eu estava lá, falei assim, a mulher tem direito ao corpo. Logo, se ela tem direito ao seu corpo, ela pode abortar. É o sofismo, tá entendendo? Ela realmente, o corpo é da mulher, né? Mas isso dá direito a ela fazer tudo o que ela quer, segundo Deus? Mas esse argumento, ele é muito forte. Não, aí começa a vir, mas e se você é estuprada? Que é um exemplo quase que não vai acontecer. Se você pega a questão dos abortos, quase nenhum é feito por causa de estupro. Aí você pega o mínimo e tenta maximizar e falar, ó, tá vendo? Aí você, mas e se isso acontecer? E eu comecei a acreditar nisso. Falei, é mesmo, tá certo, né? Até que um dia eu vi um filme sobre aborto. Tem alguns na internet muito fortes. E eu vi um. Eu não era cristão, eu nem buscava Deus, mas, cara, aquilo me quebrantou de um jeito. Eu falei, que coisa horrorosa. Eu não acreditei que eu defendia aquilo na minha vida, que eu era a favor do aborto. Aí eu fui pesquisando as mulheres que haviam cometido, os depoimentos, a dor, a safadeza dos homens. E eu pude entender. Mas hoje, e você não se assuste se breve aprovar a lei do aborto. Você não se assuste, você vê um filme sobre um relacionamento homossexual pintado tão bonito, que você não consegue ir contra. Aí vai ter lá pessoas que sofrem por amor, aí vem religiosos que reprimem. Esse é o enredo do ser humano, porque você lembra, ele está pensando sem Deus. Deus não é mais referência para ele. O que é referência agora no pós-modernismo é o que eu sinto, é o meu desejo. Você se sente bem assim? Eu respeito. Isso é uma mente sem Deus. E o que eu estou falando aqui, você não vai ver alguém que pratica homossexualidade e bater nele, mas você vai ter... Aí que veio a grande questão da carta de Paulo. Sabe o que ele está falando? Está vendo o povo como que é? Por isso eu quero anunciar a mensagem lá. Porque ele sabe que a única maneira de converter um povo assim, que eu e você fazíamos parte, é o Evangelho. Então, meu amigo e minha amiga, se você vive essa vida de imoralidade, de mentira, de roubo, ele fala que ele dá toda uma descrição, né? De desrespeito aos pais, de rebeldia, de apoiando o que é antinatural, de você se rebelando contra a palavra de Deus. A única saída que você tem é o Evangelho. E é isso que Paulo fala, olha, está vendo como é o ser humano? Está vendo como Deus manifestou a ira dele? Por isso eu quero ir lá para a Espanha. Eu já anunciei aqui, você já tem a mensagem, me ajuda lá na Espanha. Esse é o veredito de Paulo, irmãos, para a sabedoria humana. Não adianta. Para vocês entenderem o que eu estou falando, tem um filminho aí. There's been a lot of talk about identity lately, but how far does it go? And is it possible to be wrong? We went to the University of Washington to find out. Are you aware of the debate happening in Washington State around the ability to access bathrooms, locker rooms, spas based on gender identity and gender expression? I think people should be able to have access to the facility. I think bathrooms could and potentially should be gender neutral because there doesn't need to be a classification for differences.
I think people definitely should have the ability to go into whichever locker room they want. I feel like at least public universities should do their best to accommodate for those who do not have a specific gender identity. You know, whether you identify as male or female and whether your sex at birth is matching to that, you should be able to utilize the resources. So if I told you that I was a woman, what would your response be? Good for you. Okay, like, yeah. Nice to meet you. I'll be like, what? Really? I don't have a problem with it. I'd ask you how you came to that conclusion. If I told you that I was Chinese, what would your response be? I mean, I might be a little surprised, but I would say, good for you. Like, yeah, be who you are. I would maybe think you had some Chinese ancestor. I would ask you how you similarly came to that conclusion and why you came to that conclusion. I would have a lot of questions, just because on the outside I would assume that you're a white man. If I told you that I was 7 years old, what would your response be? I wouldn't believe that immediately. I probably wouldn't believe it, but I mean, it wouldn't really bother me that much to go out of my way and tell you, no, you're wrong. I'd just be like, oh, okay, he wants to say he's 7 years old. If you feel 7 at heart, then then so be it. Yeah, good for you. So if I wanted to enroll in a first grade class, do you think I should be allowed to? Probably not, I guess. I mean, unless you haven't completed first grade up to this point and for some reason need to do that now. If that's where you feel like mentally you should be, then I feel like there are communities that would accept you for that. I would say so long as you're not hindering society and you're not causing harm to other people, I feel like that should be an okay thing. If I told you I'm 6 feet 5 inches, what would you say? That I would question. Why? Because you're not. No, I don't think you're 6'5". If you truly believed you're 6'5", I don't think it's harmful. I think it's fine if you believe that. It doesn't matter to me if you think you're taller than you are. So you'd be willing to tell me I'm wrong? I wouldn't tell you you're wrong. No, but I say that I don't think that you are. I feel like that's not my place as like another human to say someone is wrong or to draw lines or boundaries. No, I mean, I wouldn't just go like, oh, you're wrong, like that's wrong to believe in it, because I mean, again, it doesn't really bother me what you want to think about your height or anything. So I can be a Chinese woman. You sure. But I can't be a 6'5" Chinese woman. Yes. If you thoroughly debated me or explained why you felt that you were 6'5", I feel like I would be very open to saying that you were 6'5", or Chinese, or a woman. It shouldn't be hard to tell a 5'9" white guy that he's not a 6'5" Chinese woman. But clearly it is. Why? What does that say about our culture? And what does that say about our ability to answer the questions that actually are difficult? Eu não sei se você... O vídeo é rápido, né? Mas o primeiro homem chega lá e ele fala assim... se eu falar pra você que ele fala se alguém tem a questão lá em Washington, que vai chegar aqui, irmãos, olha, as eleições dos Estados Unidos tem um cara muito radical e uma totalmente aberta. E ela vai aprovar casamento, ela vai falar, né? E isso a tendência é que a gente absorva tudo isso. E a questão de gênero já está entrando no Brasil, mas isso é uma discussão que tem lá há muito tempo. A questão é o seguinte, olha, se eu não definir o meu gênero, eu posso ir em qualquer banheiro, né? E eles estão falando, se eu falo que eu sou uma mulher, eu sou uma mulher, aí eu sou uma mulher, o pessoal, tá vendo que não é, né? Se você se sente assim, né? Quem sou eu para falar? Aí ele fala, se eu falar que eu sou um chinês, eu diria que talvez você tenha um ancestral, mas quem sou eu? Se você se sente bem como chinês, seja feliz. Aí ele fala, e se eu falar que eu sou uma mulher chinesa? Aí eu olha, quem sou eu para falar quem você é? Quem sou eu? Se você se sente feliz. Aí ele fala assim, e se eu falar que eu tenho 7 anos de idade? Aí todo mundo começa...
Bom, se você acha que você tem 7 anos de idade, isso te faz bem, seja feliz. Aí ele complica. E se eu quiser me matricular numa escolinha, então? Ô, gente, pelo amor de Deus, né? A resposta é fácil. Aí que o pessoal fala, talvez algumas sociedades não aceitem. Aí o outro fala, desde que você não faça mal para ninguém, vai lá, meu amigo, seja feliz. Aproveita a sua vida. Você sente assim, matricula-se então, né? Aí ele fala, se eu falar para você que eu tenho 2 metros? Aí ele fala, olha, se você sente assim e você quer achar que você tem 2 metros, quem sou eu para definir sua altura? Então o que ele fala lá? Ele terminou, gente, será que as coisas são tão simples de dizer? A gente não tem coragem, não está preparado para falar, tudo é relativo. E isso é por quê? Porque lá em Romanos capítulo 1, Paulo está falando, olha, o homem se rebelou contra Deus, contra as coisas naturais. Isso, irmãos, é fruto da rebelião. É por isso que Paulo fala, olha, me ajuda a evangelizar esse povo. Porque tem 2 maneiras que Deus se revela. A ira, porque o homem se rebelou contra ele, e a outra é que ele se revela para fazer a justiça através de Jesus. Então, vou lá, me ajuda a pregar. Então, irmãos, olha, isso tem que ser nossa convicção para pregar a mensagem. Na universidade, no trabalho, porque as pessoas pensam assim, ninguém quer se posicionar. É tão bonitinho defender as minorias e achar que você está fazendo um bem, que até isso é cristianismo. Admirar pessoas que defendem causas assim. Olha, isso é muito sério. Isso, olha, é a sua mente começando a pensar sem Deus. E se sua mente pensa sem Deus, qual é o próximo passo? Seu coração vai se encher de trevas. Se seu coração se enche de trevas, você vai ficar louco. Você vai até buscar outras religiões, você vai buscar uma explicação espiritual, o que seja. Você fica louco, meu amigo, e você termina se afastando, se rebelando contra Deus. E Paulo é muito sério, ele fala, olha, e a única saída para essa sociedade, a única saída para esse povo é Cristo. A única saída para as minorias, a única, o que quer que seja, é o Evangelho de Jesus Cristo. É a regeneração que o Espírito nos dá. É uma vida santa. É o arrependimento dos pecados. É a cruz. Se não for pelo Evangelho, não há esperança. Não há esperança. Para a gente terminar aqui, Mateus 24, 35. Diz assim, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, irmão, as palavras de Cristo jamais passarão. Se você tem dúvida sobre essas coisas, e você é um cristão, você sabe de que lado você tem que ficar. Você sabe como se posicionar. E isso não tem nada a ver. Você está entendendo que Paulo ele falou da ira de Deus, mas ele falou do Evangelho. Ele falou, não tenho vergonha do Evangelho. O Evangelho está ultrapassado, porque para pessoas como essa e como nós, a única coisa que é capaz de nos salvar é o Evangelho de Jesus Cristo. É a única coisa. É a única maneira. Não é você abrindo mão, você tentando achar um meio termo. É você achando que isso é natural, não é você não se posicionando, porque você tem que ter coragem para posicionar, para falar, olha, está errado, mas você tem esperança em Jesus Cristo. Está errado a sua maneira de viver, está errado a maneira como você pensa, está errada a maneira como você usa o seu corpo, mas você tem esperança como eu tive em Jesus Cristo. E aí você anuncia o Evangelho, e aí você prega a mensagem. E aí você vai contra essas coisas, amando o pecador. Olha Paulo falando, igreja de Roma, me ajuda a pregar o Evangelho para essas pessoas. Eu quero ir para a Espanha, eu quero pregar a mensagem lá, porque aqui eu já fiz meu trabalho. Eu quero mostrar para esses homens que estão afastados de Deus, que Deus também revela a sua justiça através de Jesus. E o próprio Jesus fala aqui para a gente que céu e terra vai passar, mas não vai passar a palavra dele. Vai vir esses pensamentos, essas ondas, essas mentiras, mas a palavra de Deus sempre continuará a palavra de Deus. Ela não se adapta a este mundo. Não é a palavra de Deus que tem que mudar, é a gente. E se a gente permite que as coisas mundanas
muda a nossa maneira de pensar, não tem esperança para esse mundo. A esperança está em Cristo. Então eu quero encorajá-los a rejeitar essa cultura mundana, assim como Paulo rejeitou, assim como Deus rejeitou, a pegar essas manifestações anticulturais e dizer isso aqui é um problema espiritual. É claro, você pode falar, foi má companhia, foi abuso, tem várias coisas, mas o início de tudo é rebelião do homem. O início de tudo é um problema espiritual. E você precisa, por misericórdia, se posicionar. Não é porque você vai dizer, eu sou crente, eu sei de tudo, eu sou bom, vocês são queimados no fogo do inferno. Não é. Paulo falava, olha, esse povo está longe de Deus, eles praticam imoralidades sexuais, eles são indesculpáveis. Eles são terríveis, eles são desobedientes, eles são orgulhosos, eles não pensam como Deus pensa, eles rejeitam o Evangelho, eles rejeitam a divindade de Deus, mas o Evangelho é a cura para essas pessoas. Mas é o Evangelho que vai transformá-las. Isso aqui não está regado de amor, porque assim era Jesus. Ele ia lá, ele se envolvia para resgatar, nunca para concordar. Se Deus é amor, Ele não vai castigar o amor entre dois homens e duas mulheres. Não é verdade. Olha lá porque a Bíblia está falando. Se posiciona para que essas pessoas tenham oportunidade de conhecer quem é Jesus Cristo. Amém? Amém. Não vai passar a palavra de Deus. Prega o Evangelho, se posiciona, tenha coragem, que Deus te use. Ame essas pessoas para que o nome de Deus seja glorificado. Obrigado. Amém.